Cara, é complicado isso. Então, vamos lá? Então, abrir aqui uma página aqui. Já abri, estou aqui a bicicleta. Hospitalidade. Isso está em Hebreus, capítulo 13, item 12. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Paulo. É provável que nem sempre disponha dos recursos necessários à hospedagem de companheiros em casa. Obstáculos e vínculos domésticos, em muitas ocasiões, determinam impedimentos. Se a parentela ainda não se compraz contigo na cultura da gentileza, não é justo violentes a harmonia do lar, estabelecendo discórdia em nome do Evangelho que te recomenda servi-los. Nada razoável é empilhar amigos em espaços irrisórios, impondo-lhes constrangimento à conta de bem-querer. Todos nós, porém, conseguimos descerrar as portas da alma e oferecer acolhimento moral. Nem todos os desabrigados se classificam entregue aos que jornadeiam sem teto. Aqui e ali, surpreendemos que os que vagueiam deserdados de apoio e conveniência. Observa e tê-lo-ás no caminho a te pedirem asilo ao entendimento. Dá-lhes uma frase de coragem, um pensamento de paz, um gesto de amizade, um momento de atenção. Às vezes, aquele que hoje se reergue com a tua migalha de amor é quem te vai solucionar as necessidades de amanhã. No carro de bênção, não te digas inútil, nem te afirmes incapaz. Ninguém existe que não possas auxiliar alguém, estendendo o agasalho da simpatia pelos fios do coração. Antes da prece, só um detalhe. Granjeais amigos enquanto estás no caminho. Ele está colocando aqui. Mesmo aquele que caidinho lá que nós ajudamos, obviamente, quando estivermos do outro lado da vida, será alguém que poderá estar acima e vai estender as mãos. É isso que é essa hospitalidade aí que o Emmanuel coloca para a gente. Está em Hebreus, capítulo 13, item 2. Podemos? Então, elevemos o nosso pensamento ao Senhor. Muito obrigado a todos, irmãos, amigos de jornada que acercam-se de nós. Principalmente nesse momento, quando os nossos pensamentos colimam para o mesmo ideal que é em busca do Cristo, em busca do conhecimento, para enriquecermos-nos em valores éticos, morais, que possibilitem a nós outros, na jornada do dia a dia, vencermos a nós mesmos diante das provas da expiação. Sê, Senhor, com cada um de nós nesse momento. Sê, Senhor, com as almas sofridinhas, caídas, que chegam ao convívio nosso, ou que já estão em nosso convívio, hospedando-os com todo respeito, com todo carinho e com todo amor. Que a sua paz se faça em nossos corações, hoje, agora e sempre. E damos por aberta a nossa reunião de estudo em nome da luz. Graças a Deus. Eu com uma prece foi forte, ele foi Roberto e Elisa, viu? Ficando falta na quinta-feira, mas aqui na Santa Catarina chegaram à noitinha, já queriam vir logo aqui à noite para me ver, então não deu para comparecer ao estudo.
Boa noite a Tudo bem, todos. senhor Roberto? Boa noite, tudo bom? Tudo Boa bem, noite. senhor? Eu não estava ouvindo bem, era meu fone que não estava justo aqui no lugar. Bom, hoje é um mundo maior, nós estamos no capítulo 17, já estamos além do meio dele um pouco. Nós paramos no parágrafo que está feito o reparo, perguntei, é isso mesmo, Elisa? Peraí, deixa eu abrir aqui. O livro velho, página 223. Exatamente, na página 223. Está me copiando? Viu? No livro novo é página 223. Lá no pé da página, feito o reparo. Isso. Vai dar making off. Só para falar que o André Luiz e o Calderaro foram numa excursão, né, aos abismos, zonas abismais, mas o André Luiz não pôde descer, que não estava preparado. Nós comentamos sobre isso, né, que no plano espiritual, né, não existe esse negócio de improvisação, não existe sim toda assim uma preparação, né, um projeto, um encaminhamento e funciona, né? E tem que haver tudo uma preparação também. E o André Luiz não estava preparado, não pôde descer. Então o Calderaro ficou com ele e ele está vendo ali algumas coisas para trazendo para nós. Uma que foi muito interessante foi a volitação. É que ele só tinha visto espíritos lá no plano, lá em nosso lar, volitando, e nem todos. Lá no nosso lar, muita gente não consegue, né, ter essa capacidade, né? E ele se assustou, poxa, lá no plano abismal, né? Digamos assim, lá embaixo mesmo, perto das cavernas, é o pessoal volitando. Calderaro está explicando a ele que olha só, a volitação depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência. Olha só. Né? Quer dizer, volitar, os maus também volitam. Mas Calderaro vai explicar que nem todos também, eles não conseguem sair daquele plano que eles estão presos, né? Eles têm muita capacidade de volitação, mas não conseguem ser presos. Que é somente com o amor, com a sabedoria, que eles podem alcançar planos mais altos. Mas isso também vai entrar a questão de vibração, sintonia, né? Purificação, etc., um monte de coisa. Né? Mas o que eu achei muito interessante, que eu estava lendo isso aqui hoje de novo, é que está falando aqui, é mais fácil recolher criaturas de maior cabedal de amor com reduzida inteligência. A gente vem falando sobre isso há anos, né? Que esse que tem com a tal da reduzida inteligência, pode até nos colocar, né, nesse meio, alguns de nós, é mais fácil, é mais, digamos, dócil a, para ao Evangelho. O problema é todo aquele que, quando essa reduzida inteligência cresce, tá? A pessoa aumenta esse cabedal de conhecimento. Esse é o grande problema. O maior exemplo, nós já cansamos de falar aqui, é o Ciro, né? Que era aquele cara que se sacrificou, martirizou, né? Sacrificou pelo Cristo. E o próprio Emmanuel fala, o Emmanuel naquela vida foi o pai dele, né? O Nestório, né? O escravo Nestório, fala que aquilo era expiação. E o Ciro fica inteligente. A gente vai ver 1.500 anos depois, mais ou menos, no livro Renúncia. Ele é aquele padre lá, né, o Carlos. Aí muda tudo. A gente vê que aquela aparência moralizada que ele tinha como Ciro, tá, era justamente era uma casca, porque aquela bondade que aparentemente ele tinha não estava fundamentada. Aí nós vamos na pergunta 780, que fala porque é necessário que venha primeiro, né, o progresso intelectual, para depois chegar ao progresso, né, moral. Então é isso aí que aconteceu com o Ciro. Né? E é o que Calderón está falando aqui, é mais fácil lidar com a gente. O problema é que muitos, né, a grande maioria, quando fica inteligente, mas começa
a ficar descrente de muita coisa e começa com a história que a gente está falando já umas 2 ou 3 semanas, aquele negócio seguros de si, né? Tá do evangelho lá que Jesus falou, né? Aquela questão de se achar o máximo, se achar um novo Deus, né? Aí que é o grande problema. É o que Calderaro mais ou menos coloca aqui. É fácil lá para o espírito, né, volitar. Agora é difícil para ele essa mudança, essa transformação para o bem. E o que está no bem, sem essa, conforme ele fala no início, essa força mental armazenada pela inteligência, né? Como esse mecanismo, não me pergunte que eu não sei, né? Daqui a pouco chega a Consuelo querendo saber. Bom, gente, esse foi o make-off, tá? Aí a gente continua daí. Ok? Eu acho que Oi? foi comentado alguma coisa não sei, não sei se foi segunda ou se foi quarta, a respeito dessa questão, né? Aí que está sendo aludida. E também, você citou do caso dos Círios, muitos de nós, todos nós precisamos colocar nossa barba de molho. Poderíamos ficar, digamos assim, surpreendidos, né? Poxa, igual aquela senhorazinha, eu conheci o Bezerra de Menezes, que estava, eu não me lembro qual livro, mas, e aí? Conheceu? Será que fez? Será que você fez? Ação e reação, né? Ação e reação. E ela está nas zonas abismais também, né? Esse menino aí que você citou aí, o Carlos, né, o Ciro, eu conheci o Emanuel. Mas e aí? Como é que fica? Porque foi o pai dele, né? O garoto foi raptado, né? Aquele, você vê? Não, ele namorou não, é uma gêmea da Célia, da Alcione, né? Olha só. E onde ele está, onde ela está, né? É muito, né? Muito difícil mesmo essa transformação, mas como os bons espíritos têm muita paciência conosco, né? É verdade. Às vezes é uma gêmea nossa, tá lá de Marrakech, nós está aqui, ele não procura. O pessoal de lá. Eu não sei também onde foi que eu ouvi alguém falar assim. É a Tereza que tem um trabalho na rádio com o Marco Antônio, falando do André Luiz, e falou da veneranda, que aguarda há cerca de 2.000 anos, o grupo dela. Né? E pelo que a gente vê que é o grupo dela, vai esperar muito ainda. Essa turma aí do Chico, na primeira turma do Chico, né? Naquele livro, acho que é Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, né? Ali a gente vê a verdadeira turma do Chico, né? É aquele pessoal que reencarna junto a ele, né? Que a faixa etária é parecida, um pouquinho mais novo, um pouquinho mais velho. É a turma da veneranda. E um pouco depois também, né? Mas é uma turma grande. Tem um livro até que o Arnaldo foi um dos protagonistas, ele citando casos, o nome das pessoas e até quem escreveu. Até o Camilo Chaves pediu, não coloca aí que eu fui. Aí o que eu fui, não, hein? Pediu porque o Arnaldo sabe quem foi ele, né? Lá para trás, lá. Ele não coloca isso aí, não, deixa quieto. Então tem muita coisa aí, realmente. Tem muita gente aí. Vou ficar quieto aqui e botar de molho. Desculpa. Vamos lá, dona Elisa. Seu Roberto, quer comentar alguma coisa? Não. Sem comentário. Então vamos lá, dona Elisa. Cuidado com o copo d'água hoje. 17, o limiar das cavernas. Nós estamos na página 223 do livro novo e no livro antigo, na mesma página, né? Um parágrafo que diz assim: feito reparo, perguntei, lembrando-me das injunções terrenas. Mas e as necessidades de subsistência? O instrutor não se fez de rogado e informou: nada lhes falta,
quanto às exigências essenciais de socorro e de manutenção, como ocorre no nosocomio da esfera carnal. Vou dar comida a essa gente toda, não deve ser mole não, viu? Tá? No plano espiritual, e eles ainda totalmente materializados, mas é o que está falando aqui, não falta. Ah, Jesus fala isso, né? E quando fala sobre os pássaros nos céus, não colhem, né? E nada lhes falta, né? Então essa turma lá desencarnada também tem assistência de todos os tipos, vai falar daqui a pouco. Vamos lá? A misericórdia de Deus é para todo mundo, né? A misericórdia de Deus é para todos, né? Não tem distinção. Tem distinção, exatamente. O assistente fez breve pausa e prosseguiu. Referindo-nos ao manicômio, esclareça agora que minha intenção ao visitar um hospício em tua companhia, foi justamente de preparar-te para a excursão que ora efetuamos. Temos aqui nestas assembleias de incompreensão e dor, infindas fileiras de loucos que voluntariamente se arredam das realidades da vida. Fixaram a mente nas zonas mais baixas do ser e, olvidando o sagrado patrimônio da razão, cometeram faltas graves, contraindo pesados débitos. Então veja bem, quando ele fala aqui, fileiras de loucos que voluntariamente se arredaram das realidades da vida, se referindo a, podemos falar assim, quase uma totalidade da humanidade. É aquilo que a gente faz aquela pergunta, você acredita em Deus? E tem hora que a gente parece que nós não, né, nem conhecemos Deus, nem ouvimos falar de Deus. Então, nesse momento, nós não podemos ser considerados que loucos. É isso aí. A fileira de loucos que voluntariamente se arredaram das realidades da vida. Aquele minuto que a gente se perde, aquele momento, quando a gente está com muita raiva, né, ódio, ressentimento, mágoa, inveja, olha só quanta coisa despeita, e vai aquela quantidade, né, de coisa que a gente infelizmente conhece, né? E tem uns que vão colocar lei, são mais loucos ainda, que são os que cometem atos criminosos. Porque com o pensamento, Jesus já nos afirma, com o pensamento, né? Quando viste uma mulher e já, né, pensar, a desejar, já pecaste. Jesus comenta isso, né, gente? E então, nós, infelizmente, somos uma humanidade ainda muito desequilibrada, né? E precisamos, é por isso que precisamos muito de Jesus, né? Do médico, né? Grande mestre, médico das almas, né? E quando nós desencarnamos, infelizmente isso aí. Por que foi fundado o tal do Hospital Esperança, né? Por causa desse motivo aí. Porque estavam preocupados com a quantidade de espírita que estava indo para esses lados aí. O simples rótulo, o espírita não salva ninguém, salva não consegue, né, elevar a vibração de ninguém para que ele não possa parar nesses lugares aí. Eu sou espírita, estudei muito, eu fiz muito bem e tal, mas por dentro, às vezes, era outra história, né? O que passa por dentro de nós é outra história totalmente diferente do que nós aparentamos, né? Nosso departamento de marketing, o mais perfeito possível. Independente dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas atitudes, porque o que a gente tem guardado dentro, ninguém vê, ninguém sabe, mas eles sabem o que tem dentro da gente, né? Pode falar, Sandra. Pelo fato de nós termos a consciência que tudo passa primeiro pelo crivo de Deus, e a situação atual de guerras, batalhas, criminologia de variadas espécies, as pessoas entendem por que isso está acontecendo. Se Deus existe, ele sabe de tudo, por que deixa acontecer? Aí cai naquela descrença.
então Deus não existe. E aí é que tumultua tudo, bagunça tudo, fica tudo tumultuado e as vibrações baixam e a coisa piora. Quer dizer, nós ainda estamos convictos da existência de Deus nas nossas vidas e que tudo acontece porque é necessário acontecer, temos essa consciência, mas a maioria não tem essa consciência. Né? A maioria não tem. Irmãos nossos falam mais do diabo, do Satanás, do que falam de Deus e de Jesus. Então, isso tudo vai acumulando na mente humana e a mente humana fica descrente de tudo. Descrente até da existência de Deus. Eles vêm ouvindo falar desde pequenininho da Pai Nosso, até o sinal da cruz, Deus existe. Mas, de repente, eles perdem o crédito na existência de Deus e aí continua tudo mais ainda. Então, é isso aí que eu acho. Eles perguntam até que Deus é esse, né? Que deixa isso acontecer. É isso aí. É a grande pergunta de muita gente, essa aí. É que Deus é esse. É que Deus é esse. Por isso que tem uma das igrejas que mais cresce lá nos Estados Unidos, é a igreja dos ateus, né? 2 ateus. Mas tudo bem, todo mundo tem a sua hora certa, uma hora eles vão compreender. Né? A nossa hora certa está chegando. Né? Abraçamos o Espiritismo, trazemos dentro de nós uma convicção por que nós somos isso, por que nós estudamos, e vai chegar o momento deles também, conforme chegou o nosso momento. Isso aí. Bom, vamos lá? Já viste, em nossa organização espiritual de vida coletiva, irmãos sofredores convenientemente amparados. Alguns ainda sofrem estranhas perturbações alucinatórias. Outros são guardados da maneira de múmias perispíricas em letargia profunda, aguardando-se-lhes o despertar. Outros povoam vastas enfermarias para se reerguerem espiritualmente pouco a pouco. Nossa, aí é toda a vida dos livros da Bíblia até aqui, tá? Olha só, quando fala aqui, sofredores convenientemente amparados, nosso lar, né? Alguns que sofrem perturbações alucinatórias no próprio nosso lar tem, né? Aquele caso, eu acho que é o Francisco, né? Depois vem outros são guardados tipo múmias. O segundo livro, qual é? O Mensageiros, né? O outro já está falando vastas enfermarias, né? Obreiros da Vida Eterna, que são os livros que nós já estudamos, está falando um pouquinho de cada aí. Então, a Luiz já viu isso tudo, mas aqui, agora, onde eles estão agora é diferente. Porque uma coisa é atender quem está a fim de ser atendido, quem já está querendo ser atendido. Uma coisa é aquela história do ar, né? Se o seu problema é parar de beber, né? O seu problema é nosso. Agora, se você realmente não quer parar de beber, o problema continua sendo seu, né? Mais ou menos isso que eles pregam lá, né? E é o mesmo caso aqui. Né? Vamos lá? Aqui, no entanto, se congregam verdadeiras tribos de criminosos e delinquentes, atraídos uns aos outros, consoante a natureza de faltas que os identificam. Muitos são inteligentes e, intelectualmente falando, esclarecidos, mas sem recha de amor que lhes exauste o coração, erram de obstáculo a obstáculo, de pesadelo a pesadelo. Continua? Continua. O choque da desencarnação para eles, ainda impermeáveis ao auxílio santificante, pela dureza que lhes assinala os sentimentos, parece galvanizá-los da posição mental em que se encontram no momento do trânsito entre as duas esferas. E dessa forma, não é fácil de logo arrancá-los do desequilíbrio a que, imprevidentes, se precipitam, retardando-se às vezes anos a fio, obstinando-se nos erros a que se habituaram,
revigorando impulsos inferiores pela incessante permuta de energias uns com os outros, passam, em geral, a viver não só a perturbação própria, mas também o desequilíbrio dos demais companheiros de infortúnio. Podemos considerar essa parte aí como aquela pergunta do Livro dos Espíritos, que nós não somos maus, nós somos ignorantes. Levar em consideração isso aqui que nós acabamos de ver, não podemos? Sim. Porque é um erro que se habituaram a cometer. Então, dentro da ignorância antiga, eles não estão errando, eles estão praticando o erro por isso. Mas veja lá em cima, fala assim, ainda impermeáveis ao auxílio santificante. Eles não querem auxílio ainda. Aí nós vamos ver, já vimos na mesa mediúnica, descer, né, espíritos lá, né, incorporar, né, conhecendo a Bíblia, conhecendo a doutrina, né, conhecendo, inteligentes, mas não querem se melhorar. Não acredito nisso. Eles conhecem, mas não acreditam. É uma ignorância. Né? Os torna impermeáveis, porque o coração está muito enrijecido, os sentimentos. É o que ele está falando aqui, os sentimentos, né? Aí o que acontece, Roberto? Aí que entra, por exemplo, uma pessoa sair do vício de uma droga mais pesada é muito difícil. Mais difícil, né? Oi? Deixar das drogas mais leves, bebida, cigarro. Já é difícil, Você imagina um organismo no tóxico pesado, né? E aí o que acontece? Eles geralmente, eu vejo muitos, começam o quê? A roubar, a enganar, pela necessidade de manter o vício, né? Então, eu estou dando um exemplo para você daqui, que isso aí fica impregnado mesmo, tá? na mente desses espíritos. E o que acontece? Quando fica impregnado, o que ele vai falar aqui, né? Eles estão gerando esses impulsos superiores, está falando aqui, e vai permutar, trocar essas energias com outros da mesma faixa vibratória. E se torna um verdadeiro exército, pelo que está falando aqui. E passa a viver não só a perturbação própria, é interessante isso, passa a viver a perturbação da psicosfera local. Vira uma perturbação coletiva, digamos. Coletiva, daquele grupo. Aí fica mais difícil ainda né? Cara, imagina uma perturbação grupal, imagina. Vários vibrando na mesma faixa, vários vibrando na mesma faixa. Aí você imagina uma perturbação coletiva e grupal influenciando a mente do ser reencarnado. Exatamente. Aí vamos falar que um desses indivíduos quer orar. Olha, vai ter que ter, simplesmente orar, vai ter que ter uma força. Olha, estamos falando de. Para uma coisa tão simples, vou orar agora. Olha a força que esse indivíduo vai ter que fazer, por quê? Ele está envolvido na energia, né? Essa massa de energias que eles criam, que dificultam tudo. Dependem dele ali, eles ficam quase. Aí parte para a monoideia, tá? Você fala, Jorge. Aí a monoideia, isso mesmo. Oi? Só para lembrar só um detalhe. Uhum. Aqui ele coloca, eu vou voltar àquele parágrafo onde tem reticências, pouco a pouco. Aqui, no entanto, se congregam verdadeiras tribos. Você já deve ter escutado aí essas palavras aí, tribo disso, tribo daquilo. Aí começou nesse momento, lembra que o pessoal usava um piercing, passou a usar piercing no nariz, piercing no ouvido. Né? Tem nada contra, né? Isso aí a pessoa gosta. Faz parte da vaidade humana, né? Ou espírito, tá? E existem os que se tatuam da mesma forma. Né? Tá ligado ao que eles chamam de... Qual é a sua tribo? Eu já ouvi, né?
aqui no condomínio mesmo, a garotada aí, fala aí. Isso. Eu disse, meu Deus, eu falei assim, tem que empurrar. Eu, cara, Jorge, qual é a tua tribo, Jorge? Ai, 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 é isso mesmo. a rua aqui é difícil, né? E eu vou contar uma coisa aqui para vocês que eu ouvi lá no CEOI, né? A Dalila que conta isso pra gente. E a Dalila, ela, quem conheceu a Dalila, na Batinha lá do CEOI, ela tem uma função lá no CEOI de evangelizadora, mas ela é uma mulher com um espírito muito experiente, né? Não vou falar evoluído, mas ela já tem uma experiência que ela, conversando com a gente, já vai, né, nos analisando. É impressionante a Dalila. E ela tem mediunidade. Várias vezes ela fala direto com o Jesus, né? O Jesus Gonçalves. Jesus Gonçalves, nós sabemos que foi o alarico, aquele, aquele bárbaro que arrasou com Roma, né? 2 vezes. Ele como o neto dele reencarnado. 2 vezes o alarico. Alarico e alarico 2, né? E o alarico, de vez em quando, chamava a atenção da Dalila, né? Chamava a atenção da Dalila. E a gente ficava ouvindo essas histórias, né? E diz que Jacarepaguá é uma área que tem reencarnado. Olha a tribo aí, Jorge. Muitos visigodos e godos, né? Que era aquele pessoal lá do Alarico. Muitos. Não é um nem dois, não. O CEOI teve até uma época, teve mais de 250 jovens, crianças e jovens na evangelização. Eu não conheço nenhum centro espírita que alcançou essa marca. Tá? Era uma coisa impressionante o sábado lá. Sábado lá era uma algazarra, né? Uma vez me convidaram para ir ajudar lá, era brincadeira não, viu? Os moleques quase que me botam no bolso, e os moleques eram muito levados, né? A rapaziada do Alarico, né? Que se melhorando, né? Aí o dirigente do centro lá, na época, era o Bira Frontin, né? Um psicólogo, ele também tinha uma mediunidade fora de série. Fora de série, ele recebia Maria Dolores, recebia o próprio Jesus, recebia não sei quem, né? Era muito legal. E uma vez ele falou que tinha uma casa do lado, que eles tinham comprado, que era onde a evangelização, maior parte era nessa casa. Ele estava no terraço dessa casa, eu estava bem no alto. E ele entrou assim tipo um torpor, né? De repente olhou para um lado assim, viu aquele grupo grande, de mais de 30, né? Vixe, como é que fala? Não estava falando agora a palavra, não, eram os bárbaros vestidos naquela mesmo da época lá do Alarico, né? Ele olhou assim, olhou, né? Baixou a cabeça, mexeu no olho de novo, aí que ele entrou, saiu do torpor. Ele viu que eram as crianças e os jovens vindo um grupo, né, para a evangelização, era das turmas deles lá de evangelização. Então, essas tribos, olha só, nós reencarnados também estamos em tribos aí. Né? E o CEOI, ele é um grupo espírita muito ligado à educação, à evangelização, à educação também, né, de quem quiser ir lá, que estudam lá, não sei quantos livros por ano, é uma coisa fora de série, né? Então, isso aí tem a ver com isso aqui, são as tribos. Estão reencarnados. Sim. E quando desencarnados, continuam, quando podem, né, juntos, né? É isso aí Ele mesmo. fala desse grupo aqui, ele comenta, você vê, tem muitos criminosos que ele coloca, ó, criminosos, delinquentes, atraídos uns aos outros, consoante a natureza de faltas que os identificam. Então, tem o povo do lado de lá, ainda também, né, com os mesmos estigmas, podemos assim dizer, não sei se a palavra é adequada, né, e os que estão encarnados, que é influenciado por esse pessoal. O que você está comentando aí, você falou há poucos minutos aí, como é difícil, né, às vezes, determinado pensamento. Essa semana agora, foi de quarta para quinta, coisa assim, eu deitado, naquele torpor, e eu não queria, eu não quero esse pensamento, eu não quero. Olha, eu queria, assim, vou fazer uma prece, eu não conseguia.
Não tinha, mas eu não quero. Eu não sei quanto tempo eu fiquei naquele estado. Eu falei assim, alguém quer me... Eu pensei assim, alguém quer me hipnotizar. Eu cá comigo, não quero, não quero, não quero. Assuntos, né? Que difícil você... Oi? Jorge, mas isso é mesmo. Imagine lá no meio deles, né? Sim, mas Né? aí eu, Terrível. aí eu assim, tipo uma madorma, né? Novamente, aí eu acordei um pouco mais. Eu acordei melhor, já raciocinando. Aí eu consegui fazer a prece. Deve ter tido que a intercessão de alguém que copiou, na hora tá denotando, quer dizer, demonstrando que quer quer dizer, mudanças. A gente vem esforçando para isso, né? Todo mundo interessado que está interessado em mudança. E aí alguém vem, ajuda e aí a gente sai daquela faixa vibratória que querem nos impulsionar. Talvez seja eu mesmo culpado disso. Que atrair. Tenho certeza que o vizinho não é o culpado, né? Nem o cara lá da outra esquina, né? Não é o culpado. Então, a gente deduz que o culpado. Eu ia falar para ele agora, não tem outro culpado para você, gente mesmo. Você sabe que acontece muito comigo isso, Jorge? Acontece Aí. de madrugada, quando eu perco o sono, é impressionante. Eu fico tentando fazer força para fazer uma prece, eu não consigo fazer a prece, aí o que eu faço? Eu começo a rezar orações, que assim, Ave Maria, Pai Nosso, coisas que já são grafadas, timbradas, porque de qualquer maneira não é uma prece maravilhosa, mas prende a minha consciência, entendeu? Não me deixa flutuar. Então eu pego e começo a rezar aquilo ali, vou rezando, emendando uma oração na outra, peço de Cáritas, não sei o quê, até eu conseguir acalmar a minha mente. Porque o negócio é você acalmar a mente, entendeu? E aí, se eu não fizer isso, aí os pensamentos começam a praticamente brigar um contra os outros. Eu tô rindo aqui de outra coisa. Quando eu era pequeno, tinha o tal do pesadelo. Você quer voltar pro corpo, não consegue, né? Aí um dia falaram para mim, quando você tiver assim, você cruza os dedos. Eu entendi que era cruzar os dedos do pé. Aí eu pensei, como é que eu vou cruzar os dedos do pé? Quando eu fui ter um pesadelo, eu pensei, como é que eu vou cruzar os dedos do pé? Eu Como é que eu quebrava a vou sair corrente do do pesadelo? mas eu quebrava a corrente e nunca mais tive, né? Como eu consegui cruzar os dedos do pé. Por isso, você ficar pensando, aí pronto. Aí a gente cortou, é isso aí, a gente conseguindo cortar, né? Mas é difícil demais, gente, é difícil demais. O que vocês dois falaram é a pura verdade. Tá? Às vezes até na minha oração, Jorge, eu estou orando, está indo bem, primeiro eu dou aquela meditada para ficar leve, de repente no meio da minha oração entra aquele negócio assim, sabe, nada a ver com a oração, aí eu, opa... Tem pensamento, que não opa, tem nada a ver. Não é nada... e para trazer de volta. Essa é que é a fase difícil. É a pergunta 460, né? Que é 459. Fala, aqueles vídeos que tinham lá no Maria Vaz para vender. Tem um vídeo de meditação do Divaldo que ele diz que quando nós estamos tentando meditar e não conseguimos meditar, deixa o pensamento acompanhar a interferência, que a gente consegue sair. Se nós insistirmos em não manter aquele pensamento, aí mesmo é que a gente não consegue retornar. Tem um vídeo daquele lá do Maria Vaz que ele fala tudo isso. Vamos dar uma olhada. Eu tento entrar numa faixa de meditação de novo, sem aquele pensamento, porque se eu deixar o pensamento... seu Roberto, meus pensamentos começam a se atabalhoar, um batendo no outro. É um choque de pensamentos, é uma batida de 50 veículos, mais ou menos. Fala sobre isso. Ele explica isso nesse vídeo, ele explica tudo isso que você está contando e que eu comentei. Fica tudo sobre isso. E vamos realmente ler a 460, tá? Peraí, deixa eu pegar aqui. Enquanto vai falando, Sabe? Vai falando. A Elisa vai abrindo lá a 460. Vamos falando. Enquanto ela vai abrindo a 460, rapidinho. Isso começou
quando eu comecei a empenhar-me mais na que o Agostinho coloca, do Agostinho, né? das reflexões que a gente do dia a dia, né? Então, se você não for perseverante, cai naquela, meu Deus, do pessoal que não quer que a gente vá, marca pesado, marca em cima, né? Fala, seu Roberto. Não. Já falei. Eles vão ler, só ler mesmo, 460 a 461, que tem muito a ver com isso que a gente está conversando aqui agora. Tá? Quem tiver... 460. É. 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura com os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. É o que nós estamos comentando aqui, né? A gente está pensando numa coisa, de repente vem um pensamento, atropela o nosso e começa a ficar difícil. É isso? Vamos a 461 agora. Fala, seu. Exatamente isso que você acabou de falar agora. Esse pensamento Hã? que se choca com o nosso e tumultua tudo. Né? 461, Elise. Peraí, deixa eu engolir um remédio aqui que já passou da hora. Agora que eu vi. Olha a água, Elise. Pelo amor de Deus, toma cuidado com esse copo d'água aí. Já virei hoje aqui, vim dar água para a Aninha, virei a água toda no chão. A Elise consegue com um copo d'água não fazer uma tempestade, não. Ela consegue fazer um tsunami. Olha só. Ela está bem mais evoluída que o que faz a Um tempestade. copo d'água que eu enchi o pote dela, derramei no chão. Aí. 461. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando o pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibas fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Nós não estamos dando a solução. Pensamentos, nós vamos ser influenciados, vai entrar, vai atropelar o nosso, vai ficar junto com o nosso, então vamos escolher sempre o quê? Não é procurar saber se o pensamento é nosso ou não, fazer o bem. É bem simples que eles colocam aqui, né? É útil que não saibas fazer essa distinção. Faça o bem. Interessante essa resposta, né? Mas que atrapalha a gente demais. Atrapalha e, às vezes, eu fico até irritada porque eu Influencia não consigo, demais. eu não consigo voltar, entendeu? A ter paz. E aí você não dorme direito também, né? Você fica pensando. Aí, quando eu começo a rezar, assim, essas orações mesmo, que é tipo um mantra, você vai repetindo aquilo e a sua mente fica ligada naquilo. E aí você consegue voltar. Vamos lá. Vamos lá. O Érebo, que é inferno, o Érebo da concepção antiga, acreditar em eternas chamas de vingança divina é perigosa ilusão. Todo mundo vê isso aqui, né? Entretanto, os lugares purgatoriais dos desejos e das ações criminosas, aguardando as almas enodadas pelos desvarios, constituem realidades lógicas nas zonas espirituais do mundo. Aqui os avarentos, os homicidas, os cúpidos
e os viciados de todos os matizes se agregam em deplorável situação de cegueira íntima. Formam cordões compactos, inclinados mais e mais para os despenhadeiros. Cada qual possui romance horrível de angustiosos lances. Prisioneiros de si mesmos, cerram o entendimento às revelações da vida e restringem os horizontes mentais, movimentando-se em seu próprio interior, em ação exclusiva, nos impulsos primários a cultivar o pretérito que deveriam expundir. Tudo bem, deu para entender aí que a turma aí realmente, né? Problema. E o que está acontecendo? Essa turma, grande parte dela está reencarnada entre nós aí nessa condição. E é essa bagunça que a gente está, né? Nós estamos vendo e estamos passando junto com ela, né? Como fala aqui, antes o podemônio que observarmos, o pandemônio veio para cá. Tá? Entre nós, junto com nós. E nós participamos, né? Não deu para mandar o vizinho da gente lá participar. Tem que ter a gente mesmo. Esse que é o grande problema nosso, né? Então, cada um aí tem esses problemas pesadíssimos. E eles reencarnam, conforme fala aqui, né? Movimenta o seu próprio interior em ação exclusiva nos impulsos primários. É aquela questão dos 3 andares do cérebro, né? Onde estão nossos impulsos primários? Porão. E quando a gente se estaciona lá, olha essa situação, são quase animais. Hoje a gente vê, pega aí, né? Televisão, jornal, seja lá por meio de comunicação. Meu Deus, o mundo está de perna pro ar. Mas E isso aí faz parte. Fala aí. eu queria te perguntar, nos impulsos primários e a cultivar o pretérito que deveriam expungir. Essa cristalização que muitas vezes do passado, que muitas vezes os seres desencarnam, levando consigo as mágoas, as atrocidades dessa existência. Não vou nem botar a passada, tá? Dessa existência atual. E eles desencarnam com aquela sede de vingança de uma coisa que foi feita há 30 anos, vamos supor, mas que eles continuam odiando, querendo se vingar de qualquer maneira. Então, isso é uma cristalização do pretérito, que eles continuam vivendo um passado que já não tem conserto. A tua resposta é aquela página do livro da Ivone Pereira que nós lemos, tá lembrado? Uhum. Devastação do Invisível. Uhum. Como eles se sentem, eles explicam porque tem tanto ódio da sociedade. Sim, Isso? mas aí um homem tem raiva do outro porque o outro fez especificamente uma coisa que ele acha que ele roubou ou que ele deveria Não, ter mas feito algo que não fez. lá no Entendeu? todo. Lá no todo, não é um contra um. Né? Mas apesar que eles guardam isso consigo. E o que acontece? Milhares com o mesmo pensamento, formam as tribos, Aí formam cristaliza aquela. mais ainda, né? Porque É, quando você e, tem um, você tenta remover ele dessa cristalização, mas quando se juntam muitos, eles devem formar tipo uma carapaça ali, que é é, difícil até de penetrar, né? fluidicamente, né, a energia, né? É isso É. aí, é a dificuldade que às vezes, se a gente às vezes está orando, um ou outro que entra no meio para nos interromper, nos atrapalhar, é difícil, né? É. É porque geralmente, por exemplo, isso que a Elisa falou, se junta. Geralmente, nós não erramos com um só. Há 30 anos atrás, nós não erramos com um só. Nós erramos com vários. E esses vários se juntam a esse um só que se sentiu mais ferido e aglomera na nossa mente e aí acontecem essas coisas. Porque se a gente fizesse mal somente a uma pessoa, seria muito mais fácil. Mas nós não fazemos nunca mal a uma pessoa. Fazemos sempre mal com a mesma intensidade a várias pessoas. E aí acumula tudo em cima da gente 30 anos depois, 40 anos depois.
Esse é que é o problema. Nós nunca erramos com um só. Esse é que é o nosso. Qualquer ato nosso atinge um grupo, essa é a grande realidade, né? Não é, Vitor? E um grupo se Quer falar, reúne para João? atingir a gente. Exatamente. É um círculo vicioso. E a gente acha que é vítima ainda. Ai, vou me Vamos esforçar lá para não botar a fazer mão na parte desses mesa. grupos. Vamos botar a mão na mesa que tem uns espíritos me perturbando, né? Vítimas. Né? Só que a gente bota a mão na mesa espalmada. São 10. Se você pusesse só um dedinho da mão espalmada. Eu nunca pensei por esse aspecto. São 10. Tá certo. Jorge, quer falar alguma coisa? Não? Não, ele quer ficar calado. Não esquece de comprometer. Isso aí é arbítrio. Ele quer prestar testemunho, ele não quer prestar testemunho. Tá certo, Jorge. Vamos em frente. Tá complicado. Tudo começou na prece. Peraí, tudo começou ainda há pouco na prece que o Jorge não conseguia fazer, tá vendo? Esse bafafá todo aí, vamos embora. Não, cara, esse assunto desse livro aqui é um assunto complexo demais da conta para ser estudado, tá? Porque a gente se vê aqui a todo momento e ver o que é real de você é muito difícil. Melhorando, são assistidos por ativas e abnegadas congregações de socorro que aqui funcionam. Autoridades mais graduadas de nossa esfera, atendendo a imperativos superiores, improvisam tribunais com funções educativas, cujas sentenças, ressumando amor e sabedoria, culminam sempre em determinações de trabalho regenerador, através da reencarnação da crosta terrestre, ou de tarefas laboriosas no seio da natureza, quando não há suficiente compreensão e arrependimento dos interessados que feriram a lei, ofendendo a si mesmos. Feriram a lei, ofendendo a si mesmo. Aí é o seguinte, isso aqui nós vamos lendo Libertação. O Sanzio vai lá, né? Aí vem o Bruce e o Silas com as fichas, né, de uns que estão se melhorando. E ali algumas determinações são que ele fala aqui, né? Improviso tribunais com funções educativas, né? E lá não há penalização, né? São correções, né? E quantas vezes será que nós já passamos por isso, né? Né? E para embaixo eu achei muito legal isso aí, né? Feriram a lei ofendendo a si mesmo. Nós estamos começando a entender isso, né? Quando alguém me prejudica, né, Jesus fala, né? Bateu numa face, oferece a outra. Porque se a gente revidar, né, nós estamos fazendo igualzinho. Só que com conhecimento, não é igualzinho. Para nós a responsabilidade pesa muito mais. Era o caso do Chico, né? Que a gente sempre fala, né? Eu roubar um carro e o Chico roubar uma tampa de caneta numa repartição pública, numa rua, para ele pesa mais que para mim. E a responsabilidade é de acordo com o quê? Com o grau de conhecimento da pessoa, né? Então é isso aí. Vamos lá? Deste vastíssimo arsenal de alienação da mente, ensombrada de culpas, sai o maior coeficiente das reencarnações dolorosas que povoam os círculos carnais. Daqui, como de outras zonas análogas, seguem para o campo físico mais denso milhões de irmãos em provas ríspidas, para que alijem os débitos e reharmonizem o íntimo perturbado. Poucos conseguem valer-se da oportunidade terrena, no sentido de restaurar as próprias energias. É sempre fácil fugir ao caminho reto. Muito difícil, porém, o retorno. Ele que é mais importante que tu fala aqui, né? Provas ríspidas, para que se alijem dos débitos e harmonizem o íntimo perturbado. Que o grande objetivo é esse.
né? O vírgula demora voltar essa harmonia. E quando volta a harmonia, o que acontece? A pessoa fica mais suscetível, né, a receber melhor as informações, ter um raciocínio mais tranquilo para aí melhora. Tá falando aqui quantas encarnações, né? Deve ser reencarnações, deve ser, né? Quantas, né? Quantas? 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 Que é o que ele está falando aqui. É sempre fácil fugir o caminho reto. Que é isso aí, essa desarmonização. Muito difícil, porém, um retorno. Em uma reencarnação, a gente pode fugir, fazer isso, toda essa, né? Mas para voltar para o retorno, Lá, sutilmente, então, esse eu não sei se é no Homem de Bem, que a doutrina espírita bem entendida, sobretudo. Não, está lá está isso no capítulo mais, no item mais abaixo. A doutrina espírita muito bem entendida e, sobretudo, bem compreendida, levará resultados acima. Quer dizer, acho que o Homem de Bem, acho que é o 4, e 5, acho que é os bons espíritas, falando do Homem de Bem. Então, foi citado aí, botar a mão na mesa, e muitos de nós, né, porque nós espíritas, às vezes, não conhecemos, nós somos os responsáveis. Né? Por desconhecer, aí, tem que botar a mão na mesa. E hoje eu aprendi, eu iniciei a educação mediúnica assim, tá? Lá no João do Cruz. Não tinha essa de botar a mão na mesa, frequência de pessoas. Só nas manifestações simultâneas, que é o óbvio, né? Maria Vaz, muitos anos, e outras instituições. E eu passei a entender que não há necessidade, né? Os espíritos é quem são responsáveis, eles sabem quem precisa, quem necessita. Mas parte de nós, né? Porque esse povo aqui doentinho aqui, vai levar muito tempo. E nós estamos começando, nem sei se a palavra vai estar adequada, começando a sair. Não sei, não vou arriscar falar isso, não. não, nós estamos num processo de reharmonização, nós já estamos um pouco melhor que eles, né? Não é em grandes coisas, não, pouco mesmo. Um pouco Porque melhor. para a gente se desarmonizar é tão fácil. É fácil. É isso? É tão fácil. Muito. Basta um tiquinho para tirar a gente do que eu digo que é o eixo. Então, voltando à pergunta 917, nós estamos mais próximos ainda da origem do que, né, da juventude, né, que é o nosso propósito no futuro, né? Ai. Para O você que ver mas representa, entre aspas, para nós, um processo de uma pouca vantagem, é que nós temos, o Espiritismo nos ajuda a entender a necessidade da reforma íntima. Porque tem pessoas que não sabem nem o que é isso, reforma íntima. Nós já temos essa noção e nos esforçamos para fazer essa reforma. e quem inicia esse tratamento em si é os mais visados, né? Então, claro, sem dúvida. Esse que é os amigos nossos que não querem deixar a gente avançar, ficar ali em cima do calcanhar. Encontra o nosso calcanhar de Aquiles, é aqui. Por isso é que você dá essas... Deixa eu só colocar aqui, antes do Roberto falar, um exemplo clássico. Quem assiste futebol aí, né? Lembra daquele Soucino, pisou na bola, ficou em cima? Quer dizer, foi uma pisada na bola mesmo. Você falou na 917, né? Acabou, o que aconteceu? Baixado. Exatamente. Então, são esses mínimos detalhes que a gente tem que raciocinar, refletir, para trazer para o nosso cunho diário. Mas lições. Aí que o Roberto acabou de comentar aí. Gente, olha só. É isso que eu ia falar. Vamos parar aí, porque esse pedacinho aqui é uma coisa interessante para a gente. Vamos deixar para próxima aula. Que dia vai ser, seu Roberto, essa próxima aula, por favor? Por causa do horário, tá? Vou ter que... Vai ser dia 5, não? 5? Não, não é 5, não. Não, dia 12. 12, bom. Pessoal, aí, boa noite. Se quiser sair, vai lá. Vai com Deus. Tchau. Todo mundo aí, até. Uma noite de Natal
de paz aí Pra pra você. você. Legal, obrigado aí. Tchau, tchau. Tá? Segunda não haverá estudo, tá, Eu sei, Jorge? eu sei. Tá, né? Então, um Feliz Natal e uma boa noite para você, tá? Bom, gente, vou Desligou a desligar aqui. gravação? Hein? Desligou a Vou gravação? desligar. Não, estou desligando ainda. Já desligou aí? Não, né? Não. Não.